Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Sul. Que maravilhoso, simplesmente fantástico estar aqui com você hoje, nessa tarde abençoada, né? Ô tarde abençoada, que quem está comigo agora, encarnado, teve a oportunidade hoje de recomeçar um dia diferente. Diferente de ontem. Muitos de nós, muitas vezes, parece que não sabemos abençoar o dia de ontem, porque o dia de ontem, se ele não foi tão proveitoso, deveríamos hoje saber aproveitar os erros de ontem para o acerto do hoje. Mas ainda está em tempo. Eu estou aqui com você para te lembrar que Deus está do seu lado. Nunca esqueça disso, jamais esqueça disso. Deus está do seu lado. E Ele quer que você se renove a cada dia, porque a todos os dias Ele lhe dará uma oportunidade de renovação. Como é maravilhoso saber que Deus, o tempo inteiro, nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu quero ler aqui um livrinho do Lorival Lopes, Otimismo Todo Dia, antes de começar as nossas mensagens psicografadas. E eu vou começar falando do homem justo e bom. O homem justo e bom, vendo chegar o fim de seus dias, chamou os filhos para repartir os bens e lhes disse: Meus filhos, quero passar os bens para vocês, pois para onde vou, deles não preciso. Mais importante do que esses bens, porém, deixo a vocês o otimismo, a alegria e a boa vontade, com o que eu os juntei sem grande esforço. Se usarem estes bens para servir mais aos outros do que a vocês, verão acontecer um fato curioso. Eles retornarão multiplicados. Sejam otimistas e valorosos. Creiam em Deus, em si mesmo, e nunca percam a paciência e a esperança. Dizendo isso, sumiu nas brumas da morte, mas ficou a lição. Então, seja a luz na vida de todos que estão com vocês. Seja a luz, porque a luz de Deus nos conduz. Diz uma lenda, e eu vou contar essa história, quando Deus criou as mães, depois das nossas mensagens psicografadas. Você pode até me perguntar, Thelma, quantas mensagens fará hoje? Não sei. Eu espero que os amigos que estão aqui comigo hoje possam me responder isso. E hoje eu vou passar a mensagem para uma mãe chamada Aparecida. Cida, como era chamada pelo seu filho Cláudio. O Cláudio, ele tinha 40 anos e trabalhava em uma empresa de ônibus. E ele sabia como era difícil trabalhar na empresa de ônibus, porque muitas vezes ele tinha que continuar o trabalho de outro que faltava, e ele ficava cansado. Mas ele recebeu uma folga maravilhosa e resolveu sair com 2 amigos. Pegou o carro e saiu com 2 amigos. E é sobre isso que ele quer conversar com essa mãezinha, que eu tenho certeza absoluta que hoje está nos ouvindo. Eu tenho certeza absoluta. E ele começa dizendo: Oi, querida mãezinha Cida. Hoje estou aqui feliz por poder conversar com você, como sempre fizemos quando eu chegava do trabalho. Estávamos morando já, mãezinha, há 2 anos juntos. Depois do meu divórcio, foi para a tua casa que eu fui acolhido. E o teu a mãe de mãe, que nunca me abandonou, sempre esteve comigo me dando bons conselhos e me levantando, enxugando as minhas lágrimas. Foi para os teus braços que eu corri depois do meu divórcio.
Eu não tinha como pagar o aluguel, como a senhora bem sabe. E para mim era muito difícil, porque eu também havia perdido o meu trabalho nessa época, até encontrar o de motorista da empresa de ônibus. E hoje eu estou aqui, mãezinha, para te dizer quanto eu te amo. Meu Deus, quanta felicidade, eu não estou só. Junto de mim está o meu pai Mateus. Ele está comigo e agora eu estou mais feliz ainda, porque até depois da minha partida eu pude unir a senhora ao meu pai, que era o meu grande sonho, pelo menos em oração e em vibração. A gente sempre vai à tua casa, mãezinha amada, mas a senhora é tão aflita, não consegue nos ver e não consegue sequer nos perceber. Preste atenção nos sinais, mãezinha. Quando eu chego aí, é o meu perfume que a senhora sente e o charuto do meu pai. Estamos sempre juntos, para que a senhora possa perceber que estamos do seu lado. A senhora nunca percebe, porque a tua aflição não deixa. Mãe, eu sei que a senhora anda muito desejosa de notícias detalhadas minhas, mas eu tenho muitas dificuldades para isso, porque eu tenho certeza que, como a senhora, tantas mães estão à procura de seus filhos, de notícias dos seus filhos, alguma coisa que possa confortá-las, mas eu sei que como é difícil isso. É impressionante que aqui do outro lado da vida, porque é assim que eu vou te dizer, que aqui do outro lado da vida, as coisas parecem iguais aí, só que muito melhorada. Naquele dia, minha mãe, a senhora não teve culpa alguma. Eu saí de casa chateado porque a senhora falou alguma coisa que não me agradou. Era minha folga. E eu já havia conversado com os meus amigos para que a gente se encontrasse e fosse tomar uma cerveja juntos. Então nós saímos e fomos passear. No caminho, um ônibus veio e bateu na lateral. E a pancada foi muito forte. Foi muito forte. Infelizmente, mãe, a senhora sabe como é difícil sobreviver à pancada quando ela é muito forte do lado do motorista. Eu estava dirigindo. Os meus amigos, eles ainda chegaram vivos no hospital. Mas logo depois o Antônio desencarnou. Ele partiu. E eu vou te dizer, minha mãe, como é doloroso não morrer, mas desencarnar. E eu vou lhe contar por quê. Parece complicado para quem está aí me ouvindo, mas não é. Não é. É muito doloroso desencarnar, porque nós continuamos, depois da morte do corpo físico, nós continuamos profundamente ligados à nossa vida, a vida que tínhamos aí. A pessoa continua tão profundamente nela própria e muita gente chega aqui a não admitir a morte, até porque acha tão complicado estar tão vivo e tão morto para os entes amados. Parece outra roupa, parece outra envergadura. É uma graça, mas também é lastimável. O meu amigo, ele disse que como eu posso estar morto se estamos vivos? O meu pai sorriu para nos orientar quando ele disse que morreu o corpo físico, mas ainda estamos mais vivos do que antes. E a senhora sabe como é complicado não voltar para casa. Eu tinha tanto medo, mãe, eu tinha tanto medo, porque quando a batida veio, eu fui jogado para fora e eu achei que tinha sido jogado para fora do carro, mas eu não fui jogada para fora do carro. Eu fui jogado, o meu espírito foi jogado para fora do meu corpo. O impacto foi tão grande, que eu fui lançado para fora do meu corpo. Caí no chão e percebi que eu estava vivo e agradeci a Deus. Eu disse, oh meu Deus, obrigada. Um impacto tão forte desse, eu estou aqui vivo.
E eu corri para o carro. E lá eu me desesperei, porque estava o meu corpo sentado naquele banco, ainda machucado pelo impacto da batida. Eu vi quando pegaram os meus amigos e botaram numa ambulância e levaram embora. Mas eu estava ali vivo. E de repente eu ouvi a voz do meu pai me chamando. E quando ele me chamou, Cláudio, Cláudio, vira para cá. E eu olhei. Naquela hora, eu tive a certeza que eu tinha morrido. Eu podia até não acreditar, mas eu tive a certeza que eu tinha morrido. O meu pai estava ali, vivo, apesar de ter sido morto há tantos anos. Então, eu só podia estar morto. E ele olhou para mim e disse, venha, meu filho, venha, tá tudo bem. Eu corri até ele e minha mãezinha e não vi mais nada. Deparei em um hospital. Fiquei no hospital, não sei quanto tempo fiquei lá, para tentar compreender tudo o que estava acontecendo. Muitos conflitos na minha cabeça, muitos desespero. Pouco tempo depois, eu voltei à nossa casa e eu vi a senhora xingando o motorista do ônibus, amaldiçoando o pobre. Mãe, eu te digo, ele não teve culpa alguma. Ele não teve culpa alguma. Ele estava exaurido, ele estava tão cansado, que não se deu conta que ele adormeceu por uma fração de segundo, mas não foi por conta dele ter adormecido que eu morri. Ele foi apenas um instrumento para que eu partisse daquela forma. Eu tinha que ir embora daquela forma, mãe. E se não fosse através desse motorista, seria através das minhas próprias mãos. Aquele carro teria batido de qualquer forma em alguma coisa ou em algum lugar para que nós pudéssemos partir dessa forma de acidente. Talvez a senhora não compreenda, mas o acidente era no meu projeto. Eu havia pedido que eu passasse por aquilo, porque em vida passada, mãe, eu machuquei pessoas dessa forma. E eu pedi que se eu tivesse que partir cedo, como estava no meu programa, que fosse de um acidente, mas que eu pudesse sentir todas as dores que eu fiz as pessoas sentirem. Mas não me foi permitido porque me falaram no meu projeto reencarnatório que eu não teria condição de suportar todas as dores e que a misericórdia divina dividiria comigo e aliviaria todos os meus sofrimentos se aqui, nesta vida, eu melhorasse o ser que eu fui antes. E a senhora bem sabe como eu fui bom pai, como eu era bom pai com os meus filhos. Os meus filhos de 2 casamentos, mães, que não deram certo, mas eu nunca abandonei a mãe dos meus filhos, porque eram minhas amigas, e nunca abandonei os meus filhos. Trabalhei dia e noite para mantê-los em uma escola, para mantê-los com um plano de saúde, como a senhora bem sabe. Então, mãe, eu te amo. Não culpe ninguém pela minha morte, ninguém teve culpa. Eu estou vivo, eu estou tão vivo, mãe. É muito difícil desencarnar, porque a gente fica muito preso a quem ficou na terra. E quando as pessoas choram, quando as pessoas sofrem, a gente aqui tenta ir aí consolar, mas muitas vezes não conseguimos. E é tão difícil isso. A gente ainda fica preso aos amores da terra, às pessoas que a gente deixa aí encarnada. Mãe, acredite, eu estou bem. Eu estou muito bem. Não fique com medo, a senhora vai vencer. Eu sei que o dinheiro que eu trabalhava te ajudava muito, mas se eu fui primeiro do que a senhora, é porque também a senhora pediu para ficar sozinha e vencer suas dificuldades do medo da solidão, do medo de não resistir à vida se ficasse sozinha. A senhora está sozinha, já fazem 5 anos, mãe querida. E a senhora vai continuar sozinha por muitos anos ainda. Eu tenho a certeza disso. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está sempre com a senhora, porque Ele habita em teu ser. Não tenha medo. Não procura, mãe, consolo nos braços de outra pessoa, de um homem, porque esse é um consolo falso, não é verdadeiro. Busca a tua paz em Deus. Entrega nas tuas caridades que já faz. Ler para as pessoas que não conseguem enxergar como há muito tem feito. Isso é uma grande bênção, leia os livros que consolam os corações.
E agora, mãezinha, eu te peço, leia cartas consoladoras para as mães que perderam seus filhos, mesmo que não seja a carta dos filhos dela, mas que elas possam compreender que os filhos dela continuam tão vivos quanto eu. É o que a senhora gosta de fazer, é ler. Então se dedique à leitura. Cure a alma daqueles que choram porque perderam alguém como a senhora supostamente me perdeu, porque jamais me perderá. Eu estou aqui e agradeço a essa mulher, que mal sei o nome, que me serve de instrumento. Eu vim de tão longe, mãe, porque eu ouvi a transmissão nesse rádio. Através dos equipamentos eletrônicos a gente pode se conectar com muito mais facilidade e eu estou aqui. Agradecida a essa mulher e a Deus por me permitir que eu esteja nesse estado, mandando mensagem para a senhora tão longe, aí em São Paulo. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo. Não tenha medo. Você não está só. Aqui é o seu filho Cláudio, o seu homenzinho, como a senhora me chamava. Mas eu vou lhe dizer que eu sou um homem, mãe. Eu sou um homem, porque cuidei de todas as tarefas que eu tive que enfrentar aí, que todas as dificuldades que eu tive que enfrentar e jamais desisti dela. Eu sempre tive coragem para enxugar as minhas lágrimas e seguir adiante. E agora eu te digo, enxugue as tuas lágrimas, minha mãe amada, e siga adiante. Minha mãe Cida, minha mãe Aparecida. Como a minha avó dizia, você é a Nossa Senhora Aparecida. Então, você é a minha Aparecida. Eu te amo, mãe. Muita paz, muita luz. Mãe, ore por nós. Dizem que quem pratica a aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Preciso dessa ginástica. Eu não estou infeliz, mas ainda um tanto inconformado com aquele negócio do acidente, porque a gente aqui fica acreditando que a gente podia ter evitado, mas não podia. E a minha inconformação é porque eu demoro a entender as coisas. A senhora sabe que eu sempre fui um pouco lento para entender. Mas eu estou bem. Eu estou muito bem. Aqui, mãe, os médicos daqui me ajudaram muito. Me falaram que se eu começasse a orar a Mãe Santíssima, eu poderia em breve conversar com a senhora. E eu tenho orado. Tem dias, mãe, que eu oro mais de 1000 Ave-Marias, mais de 1000 Pai Nosso, sentado na beira de um riacho, aqui do lugar onde fico, junto com meu pai. E a gente junto ora. Por isso que eu consegui estar aqui, junto dessa mulher, a qual agradeço imensamente. E tenho o meu grande respeito, e o meu respeito eu dou, por ela ser instrumento para que eu possa chegar até a senhora. Eu disse para ela que a senhora ia me ouvir, e a senhora está aí me ouvindo. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo. Nossa Senhora, que mensagem maravilhosa, que mensagem maravilhosa. Gente, quantas mães estão aí querendo mensagem dos seus filhos. Quantas mensagens a gente quer ouvir dos filhos que partem. Eu não perdi nenhum filho meu para o desencarne. Eu não perdi. Os meus filhos estão todos comigo, mas eu sei como é doloroso, como é difícil suportar essa dor. Mas se a gente tiver fé, esse jovem de 40 anos, eu digo que é um jovem, né? Porque a vida nunca é velha, ela é sempre jovem. A idade cronológica não quer dizer nada. Nós somos jovens espíritos. Maravilhoso. Esse rapaz veio nos dizer, porque muitas vezes a gente não aceita quando através de um acidente alguém bate no carro e alguém que nós amamos tanto, ele parte e desencarna. E ele veio dizer claramente para que não culpasse o motorista daquele ônibus, porque ele não teve culpa, ele estava cansado. Mas se não fosse ele, seria outro, seria de outra forma, porque estava no programa dele partir daquela forma, através de um acidente, porque foi ele mesmo que solicitou aquilo. A gente não compreende. E a misericórdia bendita, a misericórdia divina do amado Deus, ainda lhe concedeu
menos do que seria necessário, menos do que ele pediu, porque ele pediu para sentir dor no desencarne. Mas foi dito para ele que ele não tinha condição de receber essas dores e que seria aliviado se ele melhorasse aqui na Terra. Tudo poderia ser transformado. E essa mensagem é maravilhosa para nós, porque nós sabemos que não importa o que tenhamos que passar, se a gente modificar o nosso coração, se a gente colocar amor no nosso coração, se a gente conseguir de fato modificar o ser que somos, tudo pode ser transformado para melhor. Quantas pessoas que teriam que morrer de forma infeliz e são amenizados, muitos até nem morrem. Muitos até, uma pessoa que tem que perder uma perna e de repente ela apenas cai e se machuca gravemente, mas não perde membro nenhum. Quantas coisas podem acontecer para mudar se nós mudarmos dentro de nós? A mudança tem que ser interior nossa. É o amor em nós que tem que prevalecer para que o bem transforme tudo que viemos aqui vivenciar. E as mães, meu Deus, hoje, gente, eu quero dizer para vocês, em especial para as mães, eu quero contar aqui uma história que é uma lenda, que diz que quando Deus criou as mães, né? É uma lenda. Diz uma lenda que um dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial. O bondoso e paciente Pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativo nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamos nas chagas da alma ferida e magoada. Essa mulher teria que ter mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro para ver o que não deveria, mas precisava saber, e naturalmente olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhes dizer: eu te compreendo, não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda de capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendável da adversidade e proteger os filhos. De superar a própria enfermidade em benefícios dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor, uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudades e de dor, mas, ainda assim, insistir para que o filho parta em busca do lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os das tristeza,
para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios tenros, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe, meu amor, é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto haja mãe na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora na esperança de que seus filhos alcancem felicidade e paz. E com essa mensagem, vou falar a psicografia de Luísa. Boa tarde, meu nome é Luísa. Estou aqui hoje para pedir que essa mensagem eu tenho certeza que vai chegar no coração da minha tia Aurora. Minha tia Aurora não era só uma tia, ela era minha mãe. Tia Aurora, eu estou aqui com a mãe Aura. Ela está segurando as minhas mãos e hoje eu não tenho mais medo. Eu não sinto mais aquelas dores terríveis que eu sentia com o câncer. Eu estou tão bem, minha tia. Não chore mais por mim. Não importa quantos anos eu tinha, porque eu já tinha vivido o tempo que eu tinha que viver. Nada podia modificar aquela situação. Eu trouxe uma mensagem de luz para o mundo. Se eu não reclamava das minhas dores, como a senhora sempre me perguntava, se eu sentia dor e eu dizia que não, porque as dores era necessário para que eu conseguisse vencer o mal maior que havia em mim, do desespero. Eu pedi aquilo, minha tia. Não tenha medo, não tenha medo. Eu não tenho medo, eu nunca tive. Oh, meu Deus, como eu agradeço o câncer que tive. Eu tinha 17 anos, um namorado maravilhoso, e eu disse para ele que continuasse amando as meninas, da mesma forma que ele me amou. Ele era tão jovem, tão cheio de vida. E ele disse que não saberia viver aqui sem mim. Na verdade, ele saberia viver sem mim. Só que ele tinha dentro dele a certeza que ele não ia viver muito. Porque a gente sabe quando vai viver. Alguma coisa dentro de nós acontece e a gente sabe. E o Pedro sabia que não ia viver muito. Por isso que ele dizia que não ia saber viver sem mim. Eu estou aqui, do lado da minha mãe. O Pedro não pôde vir hoje, mas ele está do meu lado. Diga para a mãe Carmen do Pedro que ele está bem. Tia Aurora, eu te amo. Eu precisava dizer isso. Deixa eu lhe contar um segredo. Dentro da caixa de coração, daquela caixa de coração de flores que eu fiz em 2008, está lá, ainda debaixo da cabeceira da minha cama. É a caixa de flores azul, não é a rosa, é a azul. Abra, dentro dela tem uma carta. Essa carta entrega para a mãe do Pedro. Ela vai entender. Ela vai entender. Essa carta eu escrevi junto com Pedro, porque ele sentia muitas dores no peito, mas ele nunca disse para ela. A gente foi para os médicos, procuramos. O médico disse que ele aproveitasse toda a vida. Nós nunca falamos para a mãe dele, porque a mãe dele não suportaria saber sobre isso. E foi por isso que ele partiu do infarto. Ele nunca disse, porque a gente não precisava dizer as dores que sentia. A gente precisava se entregar ao amor, um ao outro. Minha tia, eu te amo.
Não esqueça jamais de orar todos os dias pelos espíritos que sofrem nos leitos dos hospitais, que são inconformados com as doenças. E as doenças vêm para nos libertar da prisão, para nos libertar da prisão do medo, para nos libertar da prisão da alma. Um câncer, quando a gente não adquire nessa vida que ele vem conosco, nós adquirimos com a doença do planeta. O planeta está doente, minha tia. E é aquele órgão que é mais fraco em nós que vai ser afetado, porque a gente precisa vivenciar as doenças para se depurar. Não tenha medo. Eu não tenho medo. Eu nunca tive. Hoje eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Eu sei que o câncer me curou. O câncer me curou. Me curou a alma. Me curou a vida. Como eu sou feliz. Agora eu não preciso mais passar por tudo aquilo de novo. Como foi maravilhoso. Ah, meu Deus do céu. Você não tem ideia. Se todas as pessoas soubessem dos males que já fez na vida e apenas um câncer de um único tempo, de poucos meses, às vezes poucos anos, vai te libertar de tantas amarguras que já teve em vidas passadas, queria ter um. Por isso que eu não tenho medo. Eu nunca tive. Se eu sentia dor, senti, mas a dor maior era uma só. Era de te deixar, minha tia, que cuidou de mim desde bebê, desde que minha mãe partiu. A minha mãe está aqui do meu lado, lhe dizendo que é grata por você ter me educado da forma que você me educou. E ela diz que você sabe quantas vezes você falou que se eu tivesse sido educada por ela, eu teria sido muito mimada. Então eu não fui mimada. E foi por eu não ter sido mimada que eu suportei tanta coisa e feliz por ter você do meu lado. Não esquece de pegar a caixinha de coração azul e entregar a carta aqui lá dentro para a mãe de Pedro. Eu te amo, minha tia. Siga em paz. Não tenha medo. Ah, tia, o vovô Adalberto, ele quer muito conversar com a senhora e pedir perdão. Aceite o perdão dele. Só perdoando que a gente recebe a cura da alma. Sem o perdão, tantas doenças vêm. Se limpe, vai lá, dê o teu amor. Sabe aquele amor que você me deu? Dê ao vovô. Eu te amo e tenho a certeza que você vai me ouvir. Paz e luz para você, minha tia amada. Jesus, como é maravilhoso, como é maravilhoso a gente poder ouvir essas mensagens, a gente compreender que a vida continua e que tudo que estamos passando aqui tem um motivo, embora muitas vezes a gente não consiga compreender. Muitas vezes a gente não consegue compreender, a gente não consegue compreender nada, nada, porque parece tão difícil as coisas, mas não é, não é. Temos que começar a aceitar tudo que vem de Deus. Tudo que estamos passando aqui tem um grande motivo de ser. Vamos refletir sobre isso. Deus não é injusto. As doenças nos purificam a alma. Os espíritos o tempo todo nos dizem isso. Os espíritos o tempo todo nos falam sobre isso. Para você, é melhor acreditar que existe vida após a morte? Ou ficar aí se consumindo, achando que tudo é uma mentira? Abençoe o teu coração. Se permita sentir a luz consoladora que nos banha a alma, que nos liberta e nos consola. Pai amoroso, ah, meu Deus do céu, como diz a Virgem Santíssima em uma das suas canalizações, eu sou para a alma de vocês a grande Mãe Universal, a que aguarda que se unam ao meu coração de amor, para que assim recebam minha paz.
Em meu reino de paz permanecerão quando se fundirem comigo, sob o Espírito poderoso da oração. Então orem para que possam sentir paz. Naqueles momentos que vocês estão em angústia, em aflição, orem, orem. Como é maravilhoso orar, ao invés de achar que Deus é injusto, que levou as pessoas que tanto amamos. Só vai aqueles que têm que ir, aqueles que também sabiam que teriam que partir, talvez até esqueçam quando estão na carne. Mas uma coisa é certa, a morte e o nascimento é a única certeza que temos. Será que só os idosos morrem? Se fosse assim, jamais um bebê desencarnaria. Mas não é assim. Vamos aceitar o que vem de Deus. Vamos agradecer as bênçãos de Deus. Ao invés de espraguejar, vamos orar. Senta. Fica ali, quietinho, sentadinho, orando, agradecendo a Deus pela vida, pelas oportunidades benditas que te elevam a alma. Sabe quantas pessoas gostariam de se comunicar através de médios para falar aos seus entes queridos que estão bem? Eu não posso nem lhe dizer o número de pessoas, mas o que eu posso lhe dizer é que todos que estão no outro lado, na maioria das vezes, estão melhores do que nós, que ainda estamos aqui, enfrentando tantas amarguras, tantas provas, tantas expiações. Então, ao invés de entrar em desespero, deixe que o Cristo Consolador console a sua alma. Vamos ouvir aqui a mensagem do querido André. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma tarde tão emocionante. Desculpem a emoção, mas é tão lindo, é tão vivo, é tão perfeito. Tudo é tão perfeito. O que parece a destruição é só um meio de transformação, com o mais puro amor que ainda não podemos compreender. As tempestades, as chuvas, as enchentes, os vendavais, os terremotos, que aparentemente são só destruição, é só um meio de um processo mais rápido, de tudo se renovar. Porque tudo que vem de Deus é feito com amor. Deus é amor e não existe nada fora desse amor. Nada acontece por acaso, o acaso não pode fazer nada. Tudo é obra divina, tudo é perfeito. E vamos lembrar daqueles que se suicidaram, que por crenças equivocadas dizem que não tem mais salvação. Eles estão lá esperando a sua prece, o seu amor. A Mãe Santíssima já amparou. Mas você, mãezinha, você, paizinho, você, irmão, amigo, namorado, seja o que for, não esqueça daqueles que se suicidaram no momento de dor, de aflição. Ore por eles, a sua prece será chuva no sertão de quem tanto sofre. Foi só um momento de equívoco e Deus está amparando. Mas é tão necessário que a gente tenha amor por aqueles que já foram. E tudo é tão perfeito. Estamos juntos. O amor nunca afasta quem se ama. Eles estão sempre com a gente, seja onde for, como for. O amor é para sempre uma eterna união. Então fiquem em paz. A dor da saudade é grande. Mas logo, logo estaremos todos juntos mais uma vez para uma linda história. Paz, meus irmãos, a vida é eterna, Deus é vida, Deus é Pai, Criador de vivos,
Deus não é criador de mortos. Morte não existe. Paz a todos, luz e consolação nos corações das irmãzinhas. Abençoaste vocês, meus irmãos, que encontraram essa fonte de luz através dessa irmã abnegada no bem, desse portal que se abre aí em areia branca. E que todos venham em nome de Jesus e da Mãe Santíssima. Muita paz. Obrigada, querido André. Obrigada, muita paz e muita luz. Para vocês, hoje à noite, vai lá, leia o Salmo 23. Esse salmo vai ajudar muitos os suicidas que estão aí, muitas vezes em amargura, arrependido, porque todos que tiram a própria vida, eles se arrependem assim que o ato é consumado, mas não tem mais retorno. Mas eles terão uma nova oportunidade, porque a benevolência do Divino Criador é magnânima. Então, o Salmo de 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Como é maravilhoso! Dedique hoje a tua oração a todos que já partiram através do suicídio, para que possamos juntos nessa corrente de amor, nessa benevolência magnânima do nosso Criador, que recebe todas as nossas orações, ou apenas faça o Salmo 23 antes de dormir hoje, e dedique a todas as almas que sofrem, que partiram através do suicídio, porque Deus está contigo. Brasil amado, pátria escolhida e de encantos mil, nosso povo é valente, não desiste de lutar e servir com paciência. Como patriotas brasileiros, reconhecemos o nosso país como joia preciosa que precisa ser lapidada. Celeiro de bênçãos, pátria do Evangelho, escolhida por Jesus, que aqui depositou tesouros de esperança, amor e luz. Rendamos graças à nossa pátria e ao nosso povo, unindo-nos em uma só oração. Pai nosso, Deus de amor, olhai pelo Brasil, escutai o nosso clamor. Que nossa pátria seja o berço da fraternidade tão sonhada e esperada. Que nossas terras sejam por vós abençoadas. Que nosso povo redimido seja por vós acolhido. Pai, derramai vossas bênçãos sobre nós. Protegei nosso solo, nossas matas, as nascentes e as cascatas. Olhai pelas florestas, pelas plantas e animais. Não vos esqueçais, ó meu Pai, do povo trabalhador
que mesmo vertendo lágrimas, não se esquece de sorrir nem de lutar pelo pão de cada dia. Um povo simples e humilde, que sabe o valor desse berço esplêndido. Um povo capaz de amar, um povo que não se rende nem se entrega às tristezas. Pai das alturas celestes, de joelhos nos postamos para vos pedir luz para os homens e mulheres escolhidos para governar a nossa nação e fazer progredir o nosso povo. Fortalecei neles o senso de amor, justiça, verdade e fraternidade, que auxiliem o progresso e restaurem a confiança dos cidadãos que hoje, desvalidos de honra e dignidade, anseiam por dias melhores. Que não nos falte ao povo o pão e a educação, o trabalho e a saúde, o respeito e a dignidade. Entregamos nossas rogativas a Jesus, Ismael e Maria, para que intercedam por nós, junto a vós, Pai de bondade absoluta, em favor do nosso Brasil varonil. Paz, alegria, fraternidade e sabedoria. Salve o nosso povo, salve o Brasil, salve o coração do mundo, salve nossa terra, Mãe gentil. Elizabeth Lacerda, escuta mediúnica. Que Deus nos abençoe a todos, as nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos amores. Muitas bênçãos na vida de todos nós. Todas as quinta-feira, às 16 horas, estaremos aqui, eu e você. Convide pessoas, compartilhe, porque estaremos ao vivo aqui na Rádio Eu Sou. As nossas mensagens ficam gravadas em podcast no canal do YouTube Espiritualismo TV. Que a luz do Cristo Consolador se faça presente em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Paz e luz. Cair em tentação.